Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso você queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Este conto é de autoria minha e de Luciene Cordeiro, uma história feita com carinho que traz para vocês uma das primeiras criações de Gaia, a Grande Mãe, os Guraus, os primeiros protetores da natureza. Os contos de terror da Jessie traz para vocês Iorek Gael, o Gurau. Nas profundezas da floresta amazônica, onde o tempo se move ao ritmo da respiração da natureza, antigas linhagens ainda pulsam sob a superfície da civilização moderna. Entre os segredos que a densa copa guarda com lealdade inabalável, uma história esperou em silêncio. Um conto de uma linhagem protetora abençoada por Gaia e amaldiçoada pelo poder corruptor da Uir. Iorek Gael nunca pediu para herdar esse legado. Nascido sob uma lua de sangue em uma linhagem de poderosos metamorfos, os Guraus, os protetores originais de Gaia. O destino de Iorek Gael foi esculpido no momento em que seu pai, o último alfa verdadeiro do clã Okuma, cruzou os olhos com ele. Mas o poder sempre convida à ganância. O tio de Iorek, movido pela inveja e desejo de controle, assassinou seu irmão a sangue frio e se autoproclamou como alfa, selando o destino do garoto. A mãe de Iorek, outrora rainha do clã, o traiu, aliando-se com o assassino por razões que ele só começaria a entender anos depois. Salvo pela tia e levado para as ruas caóticas de Manaus, Iorek cresceu longe da floresta, escondendo-se de um mundo que o queria morto ou escravizado. Ele aprendeu a lutar, a sobreviver, a enterrar o rugido que pulsava em seu peito toda vez que estava com raiva ou com medo. Anos depois, Iorek emerge como um homem moldado por concreto e selva, força e silêncio. Um céu de uma empresa multimilionária de tecnologia ambiental que usa sua influência para proteger a floresta que um dia lhe deu vida. Mas por baixo de seu terno polido e palavras calculadas, há uma alma primitiva ansiando por justiça e um vazio profundo deixado por traições e derramamento de sangue. Mesmo depois de anos de motosserras, escavadeiras e poluição, que se arrastavam das bordas do desmatamento, o coração da Amazônia ainda batia com as memórias de seus filhos, humanos e não humanos. Sob sua copa esmeralda, lendas se agitavam como bestas adormecidas, e uma delas tinha acabado de acordar. Iorek estava descalço na beira de um riacho. O sol da manhã cortando a névoa como lâminas douradas. Seus dedos dos pés se curvaram na terra úmida ainda quente da noite. O vento carregava aromas de quilômetros de distância. Capim esmagado pelas patas de uma onça, lama do rio grudada nos tornozelos de uma criança e sangue. Em algum lugar próximo, algo havia morrido recentemente. Algo grande. Seu peito subia e descia lentamente. Ele não deveria estar ali. Na verdade, este lugar era proibido para ele. Não por lei, mas pela memória. A floresta era uma cicatriz que sangrava em seus sonhos. O lar que ele nunca teve de verdade, roubado pela traição. E, no entanto, ali estava ele, chamado de volta por sussurros que só ele conseguia ouvir. Sussurros em sonhos, em pensamentos acordados, no som da chuva. Seus músculos ficaram tensos enquanto ele se agachava, dedos roçando uma pegada meio enterrada ao lado do riacho. A pegada era recente, maior do que qualquer onça que ele já havia rastreado. Mais um como eu, pensou ele.
Mas isso não podia ser. Os outros estavam mortos ou escondidos como ele. A voz atrás dele assustou os pássaros da floresta. Ele virou a cabeça lentamente, estreitando os olhos. Seu assistente e chefe de segurança, Leandro, estava alguns metros atrás com o suor grudado no rosto, apesar da hora adiantada. Você não deveria sair assim, Leandro disse ofegante. Houve um relato de caçadores ilegais por perto. Precisamos ir embora. A expressão de Yorick não mudou, mas seu pulso sim. Caçadores ou outra coisa? Ele assentiu lentamente e se levantou, limpando as mãos na calça. A máscara de céu deslizou de volta para o lugar como uma segunda pele. Limpa, calculada e inabalável. Vamos, ele disse simplesmente. Eles se moveram atrás das árvores, o caminho de volta ao comboio cuidadosamente memorizado. Yorick manteve seus sentidos abertos, ouvidos filtrando o canto dos pássaros, nariz discernindo camadas de cheiro, corpo pronto para mudar se necessário. Ele não mudava há mais de 3 meses, não desde Manaus. Ele deixou o pensamento de lado. O comboio estava estacionado na estrada de terra vermelha que levava ao local de reflorestamento que sua empresa, a Ursol Tecnologia Ambiental, tinha acabado de financiar. Mapeado por satélite, patrulhado por drones e monitorado de perto, era um dos maiores esforços de conservação financiados previamente no país. No papel, era sobre créditos de carbono e restauração ecológica. Mas, na verdade, era a maneira silenciosa de Yorick de reivindicar seu direito de nascença sem derramamento de sangue. Ao chegar à sua SUV preta, um estrondo baixo vibrou pelo chão. Yorick fez uma pausa. Não era um trovão e não era uma máquina. Era algo mais profundo, algo antigo. Leandro abriu a porta do carro, os olhos examinando as copas das árvores. Você ouviu isso? Sim, Yorick respondeu com a voz tensa. Ambos ficaram parados ouvindo. Então veio de novo, dessa vez mais perto. Um rosnado. Não um rosnado. Um rugido, mas não de nenhum animal que Leandro já tivesse ouvido antes. Era em camadas, ecoando através da floresta. Mas em Yorick atingiu algo primitivo. O gural dentro dele se agitou. Seus dedos apertaram a maçaneta da porta até ela ranger. Tire a equipe daqui agora. Mas... Leandro tentou questionar, mas Yorick foi firme. Agora, Leandro. Seu segundo em comando obedeceu sem questionar, gritando em seu rádio. Os outros veículos ganharam vida, pneus triturando folhas secas e raízes quebradas. Yorick deslizou para o banco de trás e bateu a porta sem olhar para trás, enquanto o rugido os perseguia pela estrada como um fantasma. Mais tarde, naquela noite, em sua cobertura com vista para São Paulo, Yorick olhou seu reflexo no espelho. O terno era Armani, mas seus olhos eram pura fera. Um tom de âmbar com manchas pretas, intensos demais para um humano. Sua mandíbula estava mais tensa que o normal, e a cicatriz sob o queixo mais visível sob a luz do banheiro. Uma lembrança da noite em que seu pai morreu. Ele jogou água fria no rosto. O peso da selva se agarrava a ele, mais pesado do que qualquer acordo corporativo que ele já havia enfrentado. Algo havia despertado lá fora. Algo antigo, talvez mais antigo até que o clã Okuma. O telefone dele tocou, o tirando de seus pensamentos. Era uma mensagem de sua tia, a mulher que o criou depois da queda. Ele está de volta. Esteja pronto. Sem nome, sem explicação. Mas Yorick não precisava de uma. Seu tio, o usurpador, o homem que havia assassinado seu pai e reivindicado a posição de alfa, aquele que havia caçado Yorick como um animal, forçando-o ao exílio. Se ele estivesse de volta à floresta,
Então tudo estava prestes a mudar. Yorick olhou para as luzes da cidade. Atrás dele, uma foto emoldurada de seu pai olhava silenciosamente, forte, feroz e nobre. Ao lado, uma fotografia muito mais antiga de um totem. Um enorme urso de obsidiana com olhos de esmeralda, que dizem conter o espírito do primeiro metamorfo de sua linhagem. Yorick se virou da janela e sussurrou para si mesmo: "Não vou mais correr. Chega de fugir." O jato cortou as nuvens como uma flecha prateada zumbindo suavemente enquanto voava acima da extensão do Atlântico. Lá dentro, o silêncio reinava, exceto pelo toque sutil dos dedos de Yorick contra o apoio de braço. Ele estava sentado sozinho na parte de trás de sua aeronave particular, os olhos fixos em uma tela digital exibindo imagens de satélite da Amazônia. O rugido ainda ecoava em seus ossos, como se algo tivesse se marcado em sua alma. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo caçado. Leandro sentou-se no assento à frente, ocasionalmente olhando para trás com o desconforto de um homem que tinha visto algo não natural e não sabia como nomeá-lo. A equipe tinha sido informada de que o som na selva era um gerador com defeito, algo para ignorar. Mas Yorick viu nos olhos deles. Eles estavam assustados e, pior, estavam curiosos. Uma aeromoça se aproximou de Yorick cautelosamente. "Gostaria de beber alguma coisa, senhor?" "Não." Ele respondeu sem levantar os olhos. Ela hesitou. "Senhor, houve uma ligação de Manaus. Uma mulher chamada Nara. Disse que é urgente." A cabeça de Yorick se virou para ela. Aquele nome o atingiu como um raio. Nara não era qualquer uma. Ela era a última guardiã sobrevivente das tradições espirituais do clã Okuma. Uma curandeira cujas visões eram temidas até mesmo por outros clãs. Ela ajudou a contrabandeá-lo para fora quando criança, após um massacre. Se ela estava estendendo a mão, isso só podia significar uma coisa. A Umbra estava se agitando. "Contacte-a", disse calmamente. Minutos depois, uma voz familiar encheu os alto-falantes do fone de ouvido conectado ao telefone. "Gael?" Nara sussurrou. "Você sentiu, não sentiu?" Ele fez sinal para que Leandro saísse e fechou os olhos. "Sim, eu senti. Os espíritos estão inquietos. O equilíbrio está se quebrando. Seu tio anda novamente, não apenas em carne e osso, mas com um novo poder, poder sombrio, distorcido e antigo." O maxilar de Yorick se apertou. "Ele está usando as relíquias?" "Eu não sei", ela admitiu. "Mas tem algo pior. O totem. Ele não está mais no Cairn." Yorick ficou em silêncio. O totem do urso de obsidiana não era apenas um símbolo. Era a âncora do poder deles. Escondido por décadas em uma câmara sagrada sob a floresta, guardado por rituais e juramentos de sangue, dizia-se que continha a essência do primeiro Gural, criado por Gaia. Se alguém o tivesse perturbado ou, na pior das hipóteses, roubado, então o poder do legado Gural estava se desfazendo. "Onde foi visto pela última vez?" Yorick perguntou com voz firme como aço. "Perto da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, bem no fundo de um território não reivindicado, onde as antigas tribos costumavam falar de um Cairn esquecido. Você precisará de ajuda para chegar lá, e precisará ir como o que você é." Essa última frase o atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Yorick passou anos enterrando o urso sob salas de diretoria, ternos e negócios bilionários. Mas a verdade estava em seu sangue, seus ossos e sua essência. "Não estou pronto", ele sussurrou. "Ninguém nunca está", Nara disse gentilmente. "Mas os espíritos escolheram você. Você não pode fugir disso." Naquela noite, Yorick não conseguiu dormir.
Ele olhou para o teto de sua cobertura. Sem camisa, sua forma muscular delineada no luar pálido da cidade. As cicatrizes de sua infância ainda eram visíveis. Um corte irregular em sua caixa torácica das garras de seu tio. Leves marcas de garras em seu ombro esquerdo de sua primeira transformação. Cada uma era um capítulo de uma história que ele tentou esquecer. Alguém bateu na porta. Sem se mover, ele disse: "Entre." Leandro entrou hesitando na porta. "Tem alguém aqui para te ver." Ela disse que conhece sua tia. Yorick sentou e perguntou secamente: "Nome?" Ela não deu, mas ela mudou, na minha frente. Um silêncio pesado encheu a sala. "Ela é uma de nós?" Yorick perguntou. "Ela é alguma coisa," Leandro murmurou. "Eu já vi homens se transformarem. Eu já vi você se transformar. Mas isso..." Ela se movia como um sussurro, como fumaça. Agora Yorick estava de pé, em alerta e focado. "Traga-a para dentro." Um momento depois, a porta se abriu novamente e ela entrou. Ela não parecia ter mais do que 30 anos, com cabelos pretos como a noite, presos em uma trança elegante e olhos como fogo dourado. Sua presença era perigosa e magnética, como uma chama envolta em seda. "Yorick Gael", disse ela, a voz suave como a brisa quente de uma noite de verão. "Você cresceu." Yorick estreitou os olhos. "E você, quem é?" "Meu nome é Yara. Fui enviada por sua tia. Estou aqui para guiá-lo até o Cairn." Yorick cruzou os braços. "Por que eu precisaria de um guia?" "Porque dessa vez, Gael," ela disse se aproximando, "você não poderá fugir de seu passado. Você vai enfrentá-lo. E você vai precisar de mais do que força bruta. Você vai precisar de aliados, de alguém que saiba como matar um deus." As palavras permaneceram como veneno no ar. "Um deus?" perguntou lentamente. Yara assentiu. Seu tio acessou algo que antecede o clã Okuma, algo enterrado e esquecido. E agora ele não é mais totalmente mortal. O sangue de Yorick gelou. Ele tinha ouvido histórias, quando era garoto, de espíritos antigos da floresta, corrompidos pela escuridão da Uir. Esses espíritos eram privados de adoração e de serem consultados pelos xamãs, pois haviam se transformado em monstros, criaturas que podiam possuir os vivos. Seu tio sempre desejou mais do que poder, e agora ele conseguiu. Yara se aproximou ainda mais, abaixando a voz. "Você se escondeu por muito tempo, Gael. Você nasceu para liderar. O Totem está chamando você. A floresta está sangrando. E seu povo está sendo caçado. Está na hora do verdadeiro Alfa tomar seu lugar de direito." Ele a encarou por um longo momento. Seu coração rugia em seu peito. Ele pensou em seu pai, na traição, no rugido que o perseguiu pela estrada da floresta. Então, finalmente, ele perguntou: "Quando partimos?" Yara sorriu fracamente, antes que a lua fique vermelha novamente. O voo para Roraima foi tranquilo, mas tenso. Yorick sentou-se ao lado de Yara na parte de trás de um avião bimotor que zumbia abaixo sobre o mar verde e infinito da floresta tropical. O mundo abaixo era um oceano vivo de árvores antigas e indomáveis. Mesmo nessa altura, Yorick conseguia sentir o peso dela pressionando contra a fuselagem, como se a floresta soubesse que ele estava chegando e estivesse prendendo a respiração. Ele não voltava para essa região desde a noite em que seu mundo acabou. Yara estava sentada calmamente, os olhos fechados, a respiração rítmica, quase como se estivesse meditando. Havia algo desumanamente imóvel nela. Não era fria, mas apenas controlada, como se tivesse dominado qualquer besta que dormisse dentro dela. "Você já fez isso antes?"
Perguntou Yorick, quebrando o silêncio. Ela abriu um olho. Muitas vezes. E você é do clã Ukuma? Não. Ela sorriu fracamente. Eu sou de sangue mais velho. Yorick a estudou, sentindo a verdade por trás de suas palavras. Ela não era apenas uma metamorfa. Ela era algo mais, algo antigo. O que você é realmente? Ele perguntou. O sorriso de Yara desapareceu. Ela se inclinou para mais perto e com a voz mais baixa respondeu. Eu sou a razão pela qual seu tio correu gritando para a escuridão na primeira vez que tentou invadir o Cairn. Eu fui o preço do seu primeiro fracasso. Yorick se mexeu no assento atordoado. Você lutou com ele? Não. Ela disse suavemente. Eu o avisei. Ele não escutou. Então os espíritos tiraram algo dele, algo que ele nunca recuperou. Desde então ele vem tentando dobrá-los à sua vontade. O maxilar de Yorick se apertou. E agora ele encontrou um jeito. O avião estremeceu levemente quando eles começaram a descer. Pela janela, Yorick podia ver a pista de pouso esculpida na densa copa. Um estreito corte de terra cercado por árvores altas. Além disso, a floresta se estendia infinitamente, engolindo todos os sinais de civilização. Eles pousaram com um solavanco forte e respiraram um ar denso e úmido. Um homem já estava esperando na beira da pista, baixo, magro e coberto de tatuagens desbotadas. Ele cumprimentou Yara com um aceno e Yorick com um respeito cauteloso. Este é Tomé, disse Yara. Ele conhece os caminhos antigos. Tomé não falou muito. Apenas entregou a Yorick uma mochila pesada e uma lâmina longa. Então, sem cerimônias, ele se virou e os levou para dentro da mata. As primeiras horas da caminhada foram extenuantes. As videiras agarravam-se às suas pernas. Os insetos zumbiam nos seus ouvidos e a umidade parecia um cobertor molhado. Mas Yorick movia-se com propósito. Cada passo o levava mais para dentro das terras dos seus antepassados. Terra que outrora o reconheceu como herdeiro, antes de tudo ser roubado. Conte-me sobre o totem. Yara pediu enquanto caminhavam. Foi esculpido pelo primeiro metamorfo, disse Yorick, um urso que podia andar como um homem. Ele deu nome ao clã. O totem continha seu espírito, seu poder. Somente a verdadeira linhagem poderia tocá-lo sem enlouquecer. E agora se foi. Sim, Yara sentiu pensativa. Isso significa que alguém da linhagem o pegou, ou alguém com a ajuda da linhagem. Yorick não respondeu, mas uma sombra passou por seu rosto. Eles pararam perto de uma pequena cachoeira ao anoitecer. Tomé acendeu uma fogueira enquanto Yorick lavava o rosto no riacho frio, observando o reflexo do céu escurecer lentamente acima. Eu nunca quis voltar. Ele admitiu, sentando-se ao lado de Yara. Mas você sempre soube que faria isso. Ela respondeu. Ele não negou. Eu tinha 8 anos quando meu tio assassinou meu pai. Yorick disse após um longo silêncio. Eu vi acontecer. Ele se virou na minha frente. Seus olhos estavam pretos como algo maligno. Minha mãe não fez nada. Ela ficou lá e observou. Então o ajudou a encobrir. Eles disseram que era um desafio, que era o jeito do clã. Mas não era. Foi assassinato. A expressão de Yara não mudou, mas seus dedos se curvaram levemente contra sua coxa. Ela não era sua mãe de sangue. Ela disse. Ela era a companheira dele antes de ser de seu pai. A cabeça de Yorick virou-se rapidamente em sua direção. Ela se voltou contra vocês dois para recuperar sua posição ao lado dele. Yara continuou. Não é segredo. Sua tia tentou avisar seu pai, mas ele era teimoso. Ele achava que o amor poderia domar a traição.
Yorick olhou para o fogo e as memórias foram surgindo. Os olhos frios de sua mãe, sua indiferença enquanto seu mundo se despedaçava. Ela ainda está viva, disse Yara, e ainda está com ele. Yorick assentiu. Então ela morrerá com ele. Um silêncio pesado caiu e só o crepitar do fogo era ouvido. Mas logo os grilos começaram sua sinfonia noturna. Tomé se sentou perto deles e disse: Você os verá em breve, todos eles, mortos e vivos. A selva se lembra, ela nunca esquece. Naquela noite, Yorick sonhou com seu sangue. Ele era criança novamente, correndo pela vila enquanto as chamas a engoliam por inteiro. Os anciões gritavam, o chão tremia, e acima de tudo, um urso preto monstruoso com olhos vermelhos estava rugindo para o céu, ossos projetando-se de seus membros como facas dentadas. Ele olhou para cima e viu o rosto do tio sorrindo através do focinho do animal. Corra, pequeno Gural. A voz rosnou. Corra enquanto ainda pode. Yorick se virou para fugir, mas suas pernas estavam pesadas demais. A selva envolveu seus pés, arrastando-o para baixo. Ele agarrou a terra, engasgando com as cinzas, até que uma mão o alcançou. Rompeu a fumaça e o agarrou. Era uma criança. Ela o puxou para cima e seus olhos tinham um brilho dourado. Acorde, Gael. Ele está vindo. Ele acordou sobressaltado e Yara já estava de pé, olhando para a floresta. O que foi? Yorick sussurrou. Movimento. Ela respondeu. Rápido demais para ser um animal, mas não rápido o suficiente para um espírito. Yorick se levantou, o coração batendo forte. O urso dentro dele rosnou baixo e impaciente. Então das sombras surgiu uma voz. Olá, sobrinho. Eles se viraram, e das árvores surgiu um homem envolto em escuridão.